E aí, galera tricolor, mais uma vez aqui presente no Giroflu. Dessa vez agora para falar de partida que temos hoje, partida do Fluminense, partida importante. Embora o Fluminense aparentemente não vai, né, mandar o time titular e nem deve mandar também, até porque a preparação tem que estar toda focada agora para o Mundial de Clubes que está se aproximando agora em dezembro. E não tem como dividir as atenções. Vai ser dificílimo, né? O Mundial esse ano. Provavelmente, se o Fluminense for campeão, além de ser o primeiro time depois do Corinthians, né? Contra o Chelsea lá em 2012, depois dali nenhum time sul-americano conseguiu se sagrar campeão. Até porque a diferença, né, entre os times europeus e os sul-americanos só tem crescido ano após ano. E tudo isso coloca esse título como ainda mais importante, como um título ainda mais gigante por conta do contexto. E ainda mais agora por conta da questão do futebol árabe, que tem levado as principais peças, ou então uma das principais peças do futebol europeu. A gente tem visto Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Fabinho, dentre outras tantas contratações que foram feitas. E o Al-Ittihad, que provavelmente pode ser o adversário do Fluminense na semifinal, só ele em si já promete ser um grande desafio para o Fluminense. Então, nada mais do que justo o Fluminense focar esse final de temporada, né, que no caso do brasileiro, né, do calendário brasileiro, agora pensando já no Mundial em dezembro. Porque as pretensões que o Fluminense tem ou teria para o Brasileirão são mínimas, são poucas. Não há por que dividir atenções, como eu vinha falando. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, o Fluminense tem tudo para decidir o rumo do campeonato. Parece até meio irônico, porque o Fluminense não decide mais nada, não tem mais o que disputar, só pode chegar no máximo a 62 pontos, como eu falei nos vídeos anteriores, e o Palmeiras já tem 63, o Flamengo já tem 63, então não há mais possibilidade de título, e outras pretensões não fariam mais sentido para o Fluminense também na competição. Porém, o Fluminense pode ser o fiel da balança, pode ser a pedra que vai decidir o título para um dos seus rivais, ou a pedra do tropeço, que pode decidir o rebaixamento de um rival. Estou falando do Flamengo e do Vasco. O Flamengo vai com tudo tentar esse título, né? Vai tentar ganhar todas as partidas. Inclusive, ele chegou a jogar com o Fluminense numa partida anterior, numa rodada anterior. Não conseguiu vencer, o Fluminense empatou a partida e poderia até ter ganho, né? No finalzinho da partida, o John Kennedy conseguiu ali sair cara a cara com o goleiro deles. Só que aí a gente sabe, o Fluminense ainda está nessa transição, ainda meio que em período de festa. Eu tenho certeza que se o John Kennedy tivesse com aquele foco que ele estava na final da Libertadores e até mesmo nessa última rodada contra o Coritiba, que ele fez aquele golaço, ele não teria perdido aquele gol e o Flamengo teria perdido inclusive essa partida. Mas nada do que se lamentar, simplesmente comemorar. E o Flamengo vai depender do Fluminense, por quê? Porque o Fluminense ainda vai jogar com o Palmeiras. Sim, o Palmeiras, o grande rival do Flamengo nos últimos anos, no sentido de títulos, né? A gente sabe que em termos regionais os times cariocas são os maiores rivais, mas em termos de disputa de títulos a nível nacional e internacional, o Palmeiras vinha protagonizando essa rivalidade com o Flamengo, até por conta do poderio financeiro das duas equipes. O Fluminense, que por ser grande, até pela camisa mesmo, que às vezes ficava ali no meio entre os dois, disputando, inclusive agora conquistando a Libertadores, conquistou 2 campeonatos estaduais em cima do Flamengo, porque muita gente vai dizer, campeonato estadual não faz diferença, não é tão importante,
mas foi contra o maior rival e um rival que tem dinheiro. Pois bem, o Fluminense vai jogar com o Palmeiras. E tudo indica que também com time amplamente reserva, porque se não bastasse a questão do Mundial, tem também a questão da preservação dos jogadores. Porque é comprovado, tem estudos, indícios de que os gramados os campos, né, de grama sintética, eles tendem a ser mais hostis, mais perigosos e mais danosos aos jogadores. Os jogadores eles tendem a apresentar mais contusões em tipos de gramados assim. E não nesse momento, né, final de temporada, não, ninguém vai arriscar, ninguém vai se colocar à prova para ver se vamos deixar aqui o pessoal jogar para ver o que vai dar, o que vai ser, ou então jogar de forma digna, sem querer prejudicar time A ou B ou C. Vamos fazer nossa parte, tentar os 3 pontos. Ninguém vai fazer isso, até por conta da questão histórica de rivalidade e também porque para preservar os jogadores. E ainda falando um pouco sobre essa questão da rivalidade com o Flamengo, teve o episódio da Libertadores, que na época eu fiquei bem chateado. Flamengo e Fluminense, como todos sabem, tem uma parceria da gestão do Maracanã, e simplesmente o Flamengo ali vendo ali, meio que seu sócio, né, nesse sentido de gestão do Maracanã, era sabida, todos sabiam da questão da final da Libertadores. Inclusive, se o próprio Flamengo tivesse chegado à final, ele poderia, né, disputar o título ali dentro da sua casa, que é o Maracanã. Mas quem chegou foi o Fluminense. E a Conmebol pediu o estádio com certa antecedência e o Flamengo bateu o pé querendo jogar o jogo que tinha uma rodada, né, com o Bragantino, um jogo adiado. Porém, muitos questionaram que isso poderia ser uma estratégia do Flamengo para tentar prejudicar o Fluminense. E aí houve até uma certa discussão de tirar a final da Libertadores do Maracanã. E eu até acredito que isso poderia ter acontecido se eventualmente os ingressos ainda não tivessem sido vendidos. Mas como já tinham sido vendidos, pacote de hospedagem, hotelaria, enfim, translado, eu acho que a Conmebol não quis se colocar diante desse risco de multas, enfim, dar estorno a tantas pessoas para tentar sanar esse problema, levando a final para um outro local. Então, o Fluminense também agora tem todo o direito de preservar seus jogadores. Se a justificativa do Flamengo anteriormente era para brigar pelo título, né, que eles deveriam jogar na casa deles, onde eles estavam amplamente confiantes e acostumados a jogar, a nossa razão agora de preservar nosso time e mandar um time reserva contra o Palmeiras é simplesmente pensando no Mundial. E com o aspecto do rebaixamento, diante do Vasco, o Vasco, nesse dia na terça-feira, jogou contra o Corinthians e perdeu em casa. Perdeu para o Corinthians. O Corinthians praticamente se livrou do rebaixamento e deixou o Vasco em uma situação um tanto quanto dramática, porque o Vasco vinha de uma ascensão, né, ganhando os jogos sem perder, e o Bahia, inclusive na rodada passada, aplicou uma tremenda goleada no Corinthians, no estádio do Corinthians. E aí o que isso significa? Significa que se amanhã, no caso o dia de hoje, o Bahia ganha do São Paulo lá na Fonte Nova, o Bahia vai ultrapassar o Vasco. Mas por quê? Porque o Vasco perdeu para o Corinthians em São Januário, nesta terça-feira. E é um resultado que deixa o time todo abalado, e a tendência é que o time caia de rendimento nessas rodadas finais. E a iminência de um rebaixamento é cada vez maior, cada vez mais próximo. E
o Fluminense vai jogar nesta data da quarta-feira com o Santos. Provavelmente também já levando um time reserva ou misto. E se o Santos ganha também, se distancia ainda mais da zona do rebaixamento. E o Vasco pode ficar em uma situação muito delicada, faltando 2 rodadas para o término da competição, tendo que ganhar essas partidas e depender de outros resultados para não ser rebaixado mais uma vez. Eu não vou chorar, nem vou ficar triste, né, diante de uma situação dessa. Mas vamos simplesmente pensar que a gente pode, né, ganhar mais um título na temporada, Campeonato Mundial, e já pensar na preparação do ano que vem na disputa da Libertadores. E o Vasco, juntamente ao Flamengo, que se degladeiem, que lutem e procurem o melhor espaço que eles podem alcançar para o ano que vem, seja na Série B, seja disputando só o Brasileiro. O Flamengo está garantido praticamente na Libertadores, dificilmente vai perder a sua vaga, mas definitivamente não é um bom ano para os nossos rivais. Enfim, bom, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Quem quiser, tiver gostado, quiser compartilhar, deixar um comentário, já agradecemos de antemão. Saudações tricolores.